Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Retomamos os nossos estudos joaninos, né? Estamos na terceira carta de João às igrejas. Essa carta faz composto de uma das cartas universais, né, onde engloba outros escritores. Mas nós viemos numa linha do que João deixou de legado para a sua igreja, deixou de legado para aqueles que ele discipulava, né? Então ele deu as bases de toda a fé cristã no momento em que ela estava se perdendo pelo gnosticismo, né? Se perdendo dentro do gnosticismo, que colocava muitas regras e ignorava alguns pontos fundamentais do cristianismo original, aquele cristianismo que Jesus, né, deixou para os seus discípulos. E nós chegamos agora na terceira carta, onde nós temos três personagens, especificamente que João descreve, né? Descreve a sua conduta cristã, o seu caráter, a sua índole, né? Aquilo que está realmente dando testemunho bom e aquilo que está dando testemunho mal do Evangelho de Cristo. Ok? Então no vídeo passado nós tivemos aí uma breve introdução sobre a carta, falamos dos 4 primeiros versículos, né? Hoje vamos adiantar um pouco, 5, 6, 7 e 8 é o tema do nosso estudo de hoje, né? Então e o nosso estudo ele está intitulado, né, como a liderança na Igreja de Cristo. Agora a parte 2, que é os versículos 5, 6, 7 e 8. O nosso verso-chave que eu gosto de deixar, que é aquele verso que você vai memorizar, que você vai pensar a semana toda, né, sobre ele, refletir sobre ele, né, além dos outros, é o verso 6, a parte A, que eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Então nós temos 3 personagens nessa carta. O primeiro personagem é Gaio, o segundo é o Diotrefes e o terceiro é Demétrio. Então nós falamos um pouco do que João estimava Gaio, né? E agora a gente vai falar um pouco mais de Gaio, né? Que é um homem abençoador. Já vimos que Gaio era um homem amado. Isso está no verso 1, 2 e agora a gente vai ver no 5. A vida espiritual era saudável, vimos no verso 2. E que desfrutava de um bom testemunho, no verso 3 e 4. Agora vamos analisar outras características deste servo de Deus. Quem era Gaio para você? Para João, era uma pessoa de elevado envergadura espiritual, de elevada moral, né? Então, em primeiro lugar, um homem que abre a sua casa para os servos de Deus. Nós vemos isso no verso 5, que diz: Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto os fazes melhor quando são estrangeiros. Outra vez, o presbítero, né, intitulado na carta, João, dirige-se a Gaio, chamando-o de amado. Se coloca a escrever agora não sobre a verdade do Evangelho, mas a respeito do seu amor. Ele era dado à hospitalidade, como se ordena que seja todos os cristãos. Isso nós podemos ver também lá a respeito da hospitalidade, nós podemos ver lá em Romanos 12, 13, Hebreus 13, 2 e 1 Pedro 4, versículo 9. E particularmente as viúvas, igual 1 Timóteo 5, 10. E aos presbíteros, que eram aquelas pessoas que eram mais velhas no cristianismo e que pregavam o evangelho, um evangelho itinerante. Isso que a gente pode ver também lá em 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 8. Em cada um destes versículos que eu falei, a palavra grega é substituída por philoxina, ou adjetivo philoxenos, a palavra que indica literalmente amor por estrangeiros. Já vimos na segunda carta que a hospitalidade era uma prática recomendada na Igreja Apostólica.
Os pregadores itinerantes não tinham hotéis e nem hospedarias de boa reputação à disposição, e nem recursos suficientes. Assim, os crentes, especialmente os líderes da igreja, deveriam, abrir seus corações, suas casas, seus bolsos para ajudar os obreiros nessa missão itinerante. Também vimos na segunda carta de João que esta hospitalidade precisava ser criteriosa, uma vez que havia aproveitadores e falsos mestres que buscavam se instalar na casa dos crentes, para se aproveitarem desses aconchegos ou para disseminarem suas perniciosas heresias. Neste caso, os crentes não deveriam receber esses falsos mestres, ou pregadores das mentiras em suas casas, para não tornar-se cúmplices deles, como nós já vimos nos estudos anteriores. Em sua primeira carta, João explica que amar tem a ver com socorrer os irmãos carentes e necessitados. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Aqui na terceira, ele indica o amor com a hospitalidade. Em resumo, amar na correspondência joanina, bem como em todo o Novo Testamento, é uma atitude de ajuda prática aos que necessitam. Então, amor não é um sentimento, mas uma atitude prática. Não há indicação nenhuma de que o próprio Gaio fosse um pregador ou mestre, mas abria o coração e a casa para os que eram. Era um homem comprometido com a obra de Deus. Sua casa estava a serviço do reino de Deus. Seu coração estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. Seu bolso estava aberto para ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus. Você faz a obra de Deus com os seus pés indo, com suas mãos contribuindo e com os seus lábios falando e orando. Portanto, aqui Gaio abriu seu coração, seu lar e seu bolso para ajudar os pregadores da palavra. Então nós temos aqui um exemplo bem prático da Bíblia, como nós podemos ir pregar o Evangelho. E em segundo lugar, Gaio era um homem que honra a Deus ao dar suporte aos servos dele, aos servos de Deus. Isso nós vemos no verso 6, vou ler. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. João, agora ele se volta do passado para o futuro, daquilo que praticas, no verso 5, para aquilo que farás, no verso 6. João anima Gaio a continuar hospedando os mestres em viagem. Os obreiros de Deus não devem receber apenas hospedagem quando chegam, mas também provisão quando partem. Essa era a ideia que João tinha com relação a todos aqueles que acolhiam os pregadores, E aqui ele estava dando como exemplo para todas as igrejas na Ásia Menor que Gaio era a pessoa quem poderia os outros se espelharem. Gaio deveria encaminhar os missionários em sua jornada de modo digno de Deus. Fazer algo que de modo digno de Deus significa honrar a Deus e imitá-lo. Nós nos assemelhamos a Deus quando nos sacrificamos a nós mesmos para servir aos outros. Servir aos servos de Cristo é servir a Cristo. Jesus disse em Mateus 25, 34, 40: quem recebe a mim, me recebe, e a quem recebe, recebe aquele que me enviou. Fazer o bem a alguém é o mesmo que fazê-lo a Cristo. Gaio não apenas hospedava os obreiros de Deus, mas lhes dava suporte financeiro quando saíam de sua casa para a sua nova jornada missionária. Ele era não apenas um homem hospitaleiro, mas também um sustentador da obra missionária. A expressão encaminha-os em sua jornada significa ajuda em sua jornada.
O envio de missionários envolve a provisão necessária para sua viagem, dando-lhe alimento e dinheiro para suas despesas, a lavagem de suas roupas e, de modo geral, ajudá-los a viajar tão confortavelmente quanto possível. Isso nós vemos lá outros exemplos, né, em Atos 15, versículo 3, 1 Coríntios 16, 6, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 16, Tito, capítulo 3, verso 13. Então a nossa fé, ela é demonstrada pelas obras e amor, é expressado em atos e não apenas em palavras. Nesta mesma linha de pensamento, encaminhar na língua grega é usado para assistir alguém em sua preparação para uma viagem com dinheiro, comida, companhia e os meios de viajar. Foi desta forma que Paulo pediu aos crentes de Coríntios para encaminhar Timóteo em paz a sua viagem de regresso. Isso está descrito lá em 1 Coríntios 16, 10 e 11. Eu mesmo com Barnabé, e foi encaminhado pelas igrejas para ir a Jerusalém. Atos 15, 2, verso 3. Atos 15, 2 e 3. Na sua segunda carta aos Coríntios, pede para por eles encaminhar a Judéia, Barnabé. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 16. E na carta aos Romanos, solicita o encaminhamento dele para sua viagem à Espanha para pregar o Evangelho, Romanos 15, 24. O pedido incluía não somente suprir Barnabé todas as necessidades físicas e materiais para sua viagem, mas também orar por eles e com eles, animando-os e encorajando-os diante dos perigos e privações que certamente passariam na jornada. Então é nesse sentido que João vem falar de Gaio, porque Gaio fazia essas coisas. Gaio tinha exemplo outras pessoas e ele também era o exemplo. Ele mirou uma estatura cristã e ele perseguiu até que conseguiu chegar a essa magnitude do caráter cristão. Então nós vemos neste versículo que enfatiza o dever que os cristãos têm de se envolver com a obra missionária. Nem todos podem ir. Eu, você, muitas vezes não podemos ir, porque temos nossos afazeres, nossa família, o nosso ciclo de amizade, nossa profissão, mas muitos podem acolher, enviar e patrocinar, como nós podemos fazer isso. Os que vão. No terceiro ponto aqui do nosso estudo, o Caio era um homem que dá testemunho perante os incrédulos, ao dar suporte aos servos de Deus. Isso nós vemos no verso 7. Vou ler. Pois por causa do nome de Jesus foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O motivo que levou os missionários itinerantes a sair pregando a verdade é o nome de Jesus. Zelo pelo nome de Cristo é o mais constrangedor de todos os motivos missionários. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, dado pelo Pai. O nome de Jesus é uma das maiores motivações da Igreja Apostólica. Assim, João quanto Paulo estavam dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Nós vemos mais Paulo em Atos 23, capítulo 23, versículo 13. Sofrer injúria pelo nome de Jesus era bem-aventurança para eles. Atos, capítulo 5, versículo 41. Jesus ensinou que os servos de Deus, que fazem a obra de Deus, perante os gentios, destaca o fato de que os missionários não eram mercenários, que cobravam para a pregação do Evangelho. O que se diz aqui é que estes evangelistas itinerantes, como questões de política, não poderiam obter um sustento dos pagãos e, de fato, não receberam deles o seu sustento. Então, em suma, aqui ele quer dizer que os pregadores, os missionários, tanto naquela época quanto hoje, não podem depender de dinheiro de gentios e de pagãos. Né? Por quê? Porque quem deve sustentar a obra de Deus somos nós, cristãos, e não pessoas de fora. Não que nós não devemos receber doações e, enfim, outras coisas, mas é nossa obrigação, né,
dar suporte ao missionário, tanto no ir, tanto no fazer, quanto também no falar. Dar todo esse suporte para eles. Então nós devemos ajudar com o nosso lar, com nossas finanças e com as nossas orações. E em quarto lugar, já caminhando para o final desse estudo, né, nós temos Gaio como um homem que torna cooperador da verdade ao acolher os servos de Deus. Então, Gaio ele se torna um missionário acolhendo os missionários. Vemos isso no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E entramos aqui no ministério da hospitalidade e do suporte à obra de Deus. Não é somente um privilégio ou uma oportunidade, mas também uma obrigação, como eu já falei. Os missionários saíam para pregar em nome de Cristo e não tinham como se sustentar. Daí a igreja precisava acolher. Então Gaio, ele tinha esse trabalho muito forte com os pregadores que chegavam à cidade onde ele residia. E esse suporte que ele dava era admirado por outros cristãos de outras regiões, né, da Ásia Menor, e pelos cristãos também daquela igreja. E quando os missionários chegavam e Gaio acolhia eles e dava todo o suporte, esses missionários davam testemunho da vida de Gaio para outras pessoas, e isso chegou até João. Então aqui João destaca 3 motivações que devem nortear o cristão na contribuição com a obra missionária. Então vamos ver aqui. O primeiro é que devemos apoiar os missionários, assim como Gaio fez, devemos apoiar os missionários porque eles são irmãos que saem a pregar a palavra, por causa do nome de Cristo. Esse é o primeiro motivo que João destaca por meio do exemplo de Gaio. O segundo, estes mesmos irmãos não têm outra fonte de sustento, irmãos missionários. Os crentes têm o dever de sustentar esta obra, esta causa que o mundo não sustenta e nem é chamado a sustentar. Então nós temos o dever, a obrigação, porque o mundo não é obrigado e nem é chamado a sustentar essa obra. Nós somos chamados como cristãos. Quando apoiamos os pregadores, os missionários da palavra de Deus, estamos nos tornando cooperadores da verdade. Nós estamos nos tornando missionários com eles. Então Gaio não somente recebeu a verdade, a Cristo como seu Salvador, andou na verdade, andou-se em obediência a Cristo, mas este também se tornou cooperador para que a verdade chegasse a horizontes mais longínquos. Então, resumindo aqui, Gaio, ele observou aquilo que João tinha falado e pôs em prática. Lembra das 3 provas? A prova doutrinária, a prova moral e a prova social. Lá dos estudos da primeira carta de João, aqui Gaio pratica isso. E João destaca justamente isso, que é possível aquelas 3 provas, moral, social e doutrinária, estarem presentes na vida do cristão de forma que faça ele progredir, que faça ele crescer espiritualmente. Quais são essas 3 provas? Traduzindo elas para a nossa realidade. A prova social é o amor. A prova moral é a obediência à palavra de Deus. E a prova doutrinária é a nossa fé. Essas três provas, elas indicam o caminho que nós devemos seguir e o resultado desse caminho, que é a hospitalidade. Então, precisamos nos tornar aliados da verdade. Gaio tinha o coração, bolsos convertidos. Será que nós temos? A sua vida, seu lar e seu dinheiro estavam a serviço do reino de Deus. Será que os nossos estão? Os nossos lares, as nossas finanças e as nossas orações estão a serviço do reino de Deus ou ao nosso próprio serviço? Ou nós queremos para nós e não para os outros? Lembre-se das 3 provas: fé, obediência e amor. Nós precisamos de crentes como Gaio na igreja, gente que apresenta uma vida espiritual saudável, pessoas obedientes à palavra e que compartilham o que tem para que a palavra seja proclamada. Então aqui
João, Jesus, Gaio, eles não procuravam dar para receber, eles davam por simplesmente dar. Que essa seja a nossa reflexão durante essa semana sobre a vida cristã, sobre a nossa vida e aquilo que nós almejamos. O que eu quero com o cristianismo? Eu acho que essa é a pergunta da semana. O que eu quero com o cristianismo? Deus te abençoe e até o próximo estudo.